Saber Cotidiano apresenta Saber Cotidiano no ar. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse é um vídeo meio aleatório, esporádico, que nada mais, nada menos expressa a minha vontade de dialogar com temas muito recorrentes na nossa sociedade atual. E o que está pegando são os jogos de aposta, os aplicativos, os jogos, o endividamento a partir desses jogos, a destruição de lares, a falta de regulação, enfim. E como é que a gente pode entender um pouco essa dinâmica sociologicamente, antropologicamente falando, do jogador, né? Eu fui pesquisar alguns artigos e me deparei com uma análise bem interessante a respeito desse tema, que tem a ver com reflexões sobre excitação, né? Reflexões que dialogam com a sensação, né, de emoção, de adrenalina, e também fazem uma ponte com a visão de Norbert Elias. Esse é um artigo de autoria de Fernando Cavalcante, da Universidade de Brasília, e vou deixar na descrição aqui a referência para vocês. Mas o que é legal a gente fazer, né, uma articulação? Quem leu Norbert Elias, O Processo Civilizador, vai se lembrar muito bem que em determinado momento, né, principalmente na passagem da sociedade medieval para a sociedade moderna, entra em jogo uma série de restrições, de constrições a elementos, digamos assim, mais emocionais do ser humano e mais biológicos, mais fisiológicos. Em determinado momento, vai dizer Elias, esse refinamento dos padrões sociais implica, né, num autocontrole dos sentimentos, uma ampliação do controle da violência. Isso tinha a ver com a maneira como a gente comia, como a gente se comportava em público, como a gente demonstrava as nossas condutas, o nosso descontrole emocional, a nossa excitação. Então, uma série de desejos, uma série de comportamentos mais sequiosos passaram, principalmente nas classes mais altas, a serem restritos. Né? Era importante controlar as condutas, controlar a excitação. Por exemplo, né, isso é bem datado, né? Embora eu duvide que hoje talvez não fosse diferente, a depender de quem estivesse ali sendo executado, mas a execução de alguém que foi condenado, né, a execução pública, era um momento de extrema excitação da população. Só que aí, Elias vai dizer, a violência ela passa a ser menos tolerada. Ela sai da esfera pública e vai a ambientes mais confinados. E até algum momento era meio que um tabu mesmo não tocar nesses assuntos, nem se referir a esses assuntos. E o jogo, né, principalmente o jogo, o esporte, ele acabou tendo esse papel de permitir, dentro de um certo conjunto específico de regras, de um contexto controlado, ser uma maneira de extravasar, né, de permitir com que essas emoções elas pudessem se exprimir, né, além, claro, né, de situações mais privadas, de reuniões privadas, mas sai um pouco da esfera pública. E dentro da esfera pública, o momento do jogo, do esporte, era um momento mais controlado, né, em que a beligerância, a agressão começam a encontrar algo que seja socialmente permitido, né? E a partir daí que a gente pode até pensar a expansão do esporte, né? A expansão de algumas modalidades que se tornaram esporte ao longo dos anos, né?
Mas é interessante perceber como atividades ocidentalmente consideradas como constrangedoras hoje, como a defecação em público, a micção, o ato de dormir, atividade sexual em espaço público, tudo isso foi, né, um processo civilizador. Dentro do Ocidente, isso ganhou um lugar para acontecer, isso ganhou regras, isso ganhou um corpo assim específico. E o jogo, o jogo esportivo, também entrou nessa dinâmica. Só que aí a gente tem, principalmente, né, recentemente, visto como que esses elementos mais de violência, principalmente os de violência, eles têm escapado. Haveria de se considerar, fazer uma consideração parênteses, porque na sociedade brasileira essa questão da violência controlada, na verdade, nunca existiu. Né? A gente sabe que aqui operam outras modulações, operam outras questões mais importantes para se considerar, né? Nossa herança escravocrata, toda a questão da forma como o controle, o poder e a violência trabalharam e continuam trabalhando em conjunto. E assim, se a gente for pensar na questão do jogo, né? O jogo, as apostas, eles vão trazer elementos emocionais de excitação, de tensão, de adrenalina, né? De prazer, né? Que de alguma maneira alimentam uma sede por emoções. Na sociedade contemporânea, se a gente for pensar até em análises mais recentes, que estamos extasiados, estamos adormecidos, estamos com as emoções embotadas e a economia da atenção vai capturando cada vez mais a nossa atenção, embotando os nossos sentidos. A gente precisa cada vez mais de coisas fortes para nos excitarmos, né? Por isso a gente percebe uma escalada de posts do que é apelativo, né? Para além da ideia também da sociedade do espetáculo, da espetacularização das imagens, e enfim, a gente tem realmente percebido esse desejo, essa vontade de mais e mais e mais, até porque estamos todos meio anestesiados. E o jogo aposta, né, entra neste contexto prometendo muita excitação, prometendo muito êxtase, prometendo, além de tudo, algo que estamos muito carentes, né? Estamos em uma sociedade de crise e promete-se a riqueza financeira, promete-se o ganho fácil, coisa também que o neoliberalismo também vende, né? De que podemos facilmente, se a gente quiser, conseguir sucesso. Só que a gente sabe que não é bem assim. Salários estão baixos, e aí já entra numa análise mais antropológica, né? Interessante essa questão dos salários baixos, relacionar à necessidade de ganho fácil, as condições de trabalho cada vez mais precarizadas. E aí as pessoas acabam acreditando no conto do coach, de que é possível você acreditar e você consegue o seu sucesso sozinho, sem a ajuda do Estado, que a ajuda do Estado não é importante, que a regulação econômica não é importante. E toda essa questão dos jogos, das apostas, entram justamente nesse contexto. Então a gente percebe como há, de fato, um entrelaçamento no momento que a gente está vivendo, no momento crucial do capitalismo neoliberal, um momento de crise da situação econômica brasileira, um momento de desamparo social, psicológico, psíquico, também que tem a ver com o capitalismo, com o pós-pandemia, com uma série de frustrações e ressentimentos de uma vida que não deu certo e poderia ter dado, e isso gera, enfim, a necessidade de expressar a sua indignação, e a violência escapa justamente pela vontade de ver o ferimento, a morte,
de pessoas que você considera responsáveis pela sua situação econômica. Então tem uma série de coisas aí que justamente não é só o jogo das apostas. Tudo isso, o jogo das apostas é uma maneira da gente olhar para uma coisa muito maior que está acontecendo na sociedade. E é muito relevante pensar, né, tudo isso. Então, a dinâmica, como que é a dinâmica, né? A estrutura das apostas, desses sites de apostas, é desenvolvida para oferecer mais e mais excitação. Né? Cada vez mais você está ali e aí durante o jogo, se você está ganhando, a empresa te oferece valores para que você desista, e quando você está perdendo também. Então isso dá uma sensação de que bom, você pode perder menos se você parar agora, ou você pode deixar de ganhar se você parar agora. Então isso mexe, né? Isso é um processo muito inteligente, digamos assim, em termos de inteligência artificial, realizado com cálculos matemáticos, probabilísticos, e uma forma de ampliar a excitação a todo momento. Só que, né, a gente sabe que a conta não fecha. A conta não fecha justamente porque os indivíduos estão cada vez mais dependentes. Entra-se nessa lógica e cada vez mais precisa né? O jogo é um mero elemento para você adquirir essa excitação mental. Então isso vale a reflexão sobre o que modifica, o que é capaz de mudar, alterar o comportamento de um apostador. Que modulação, que tipo de ganho, que tipo de satisfação pode substituir numa sociedade neoliberal, numa sociedade em que estamos todos carentes de relações verdadeiras, estamos vivendo no vazio, na era do vazio. O que pode substituir essa excitação e essa sensação legal que a aposta traz? É uma reflexão que a gente tem que trazer e fazer para as nossas vidas. Vejo vocês na próxima!